Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde a todas as companheiras, boa tarde a todos os companheiros. Estamos aqui ao vivo com o deputado federal Célio Moura, do nosso estado Tocantins, do PT do Tocantins, com a nossa deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e com o deputado federal Rogério Correia, também do PT de Minas Gerais. Nós queremos agradecer a todos e todas que estão nos ouvindo agora, pedindo a todos que ajudem a compartilhar essa live, distribuam pelos seus amigos, parentes, seus grupos de WhatsApp agora, que ainda dá tempo de participar, tá? Compartilhe e também inscreva-se no canal do YouTube do Célio Moura e siga Célio Moura no seu Facebook. E também dê seu like, E vamos fazer uma grande discussão hoje a respeito da conjuntura nacional, tá? A gente vai passar a palavra dentro de poucos instantes para cada um dos deputados, E aqui nós estamos numa reunião, um debate praticamente só de mineiros, Porque o Célio nasceu em Minas, a deputada Margarida também nasceu em Minas, o Rogério de Belo Horizonte, e eu nasci a 5 quilômetros da divisa, sou de Águas de Lindóia, pertinho de Monte Sião, Minha irmã é mais mineira que eu, porque ela nasceu lá também e mora em Belo Horizonte há 13 anos. Meu pai é de Paraisópolis, Minas Gerais, nascido a 2 quilômetros da divisa com São Paulo. E minha mãe é de Lindóia, onde os meus pais moram até hoje, que dá 12 quilômetros da divisa. Então, nós quase todo mundo mineiro, E assim, nós vamos fazer uma pequena apresentação de cada um dos nossos companheiros, deputados do PT, e depois vamos passar a palavra para eles. Nós temos aqui conosco o deputado Célio Moura, nascido em Arapuá, Minas Gerais, filho de camponeses, estudou Direito em Anápolis, se formou em 1978 e já veio, logo após formado, para Araguaína. Naquela época era uma região de grandes conflitos agrários. Célio sempre foi advogado de trabalhadores rurais e urbanos, advogou para a Federação dos Trabalhadores do Estado de Goiás e da Agricultura do Estado de Goiás e também para a Comissão Pastoral da Terra. Foi advogado particular do padre Josimo, ajudou a contribuir a fundar centenas de organizações populares do Estado de Tocantins, associações de moradores, sindicatos, o PT, e também participou da luta pela criação da OAB no antigo norte de Goiás. Célio foi candidato a prefeito em Araguaína já 2 vezes, com uma grande votação naquela cidade, e agora é o primeiro deputado federal eleito pelo PT no estado de Tocantins. É o único deputado federal de oposição ao governo Bolsonaro no estado de Tocantins e o único que votou contra a reforma da Previdência aqui no nosso estado. E nesse momento nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e Facebook do deputado Célio Moura e também pelo Facebook do deputado Rogério Correia. Nós queremos, nesse momento, falar também que estamos numa grande luta nacional, cada deputado vai poder falar a respeito disso, daqui a pouco, e a nossa deputada Margarida Salomão é deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, é ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, ex-dirigente da ANDIFES, que é a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, é uma das coordenadoras da Frente Parlamentar pela Valorização das Universidades Federais e é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, com doutorado e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Então, bem-vinda, deputada, agradecemos a sua presença e também temos conosco o deputado Rogério Correia, que é mineiro de Belo Horizonte, é filho de Marília da Glória Correia Batista, professora primária do ensino médio da rede estadual, e Geraldo de Moura Batista, comerciário e líder sindical. Seus pais o influenciaram nas lutas populares pelo exemplo de vida simples e correta de trabalhadores e pela dedicação à família. Passou parte da infância em São João do Manhuaçu, na Zona da Mata, terra de sua mãe e referência para sua atuação nas áreas rurais. Aos 19 anos, começou a militar nos movimentos populares e sindicais contra as injustiças sociais.
Professor de matemática e física, lecionou na rede estadual por 10 anos e vivenciou os conflitos enfrentados pelos educadores. É casado com Carla Prates. Seus filhos, Júlia, Vitor e Tiago, assim como seus 3 irmãos, Marcelo, Geraldo e Mônica, estão unidos e engajados por meio do Partido dos Trabalhadores em busca da concretização dos ideais populares. Tem 4 mandatos de deputado estadual em Minas Gerais, foi delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário e hoje é deputado federal pelo PT de Minas Gerais. Então, seja bem-vindo também, deputado Rogério, e damos as boas-vindas a todos que estão nos assistindo nesse momento. Pedimos que comentem no Facebook e no YouTube, tá? Participem, deem seu like, compartilhem, divulguem. Essa discussão é muito importante para os rumos da classe trabalhadora e da luta popular no nosso país, né? Eu quero, então, nesse momento, passar a palavra para o deputado Célio Moura para dar início ao debate. Com o deputado Célio Moura, tudo bem com o senhor? Tudo bem, meu querido. Vamos à luta. Pode falar. Eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar você, Rildo Faria, que também merece ser apresentado, né? Você, como falou, é aí da divisa do sul de Minas. Nasceu em São Paulo, formado na USP em agronomia, na faculdade Exalc, que é das mais famosas do Brasil na agronomia. Trabalhou no Movimento Sem Terra, no Nordeste, no Maranhão, no Tocantins. Depois foi trabalhar na Comissão Pastoral da Terra. Logo depois ele passou no concurso do INCRA. Ele é engenheiro agrônomo do INCRA, do estado do Tocantins. Foi ouvidor agrário do INCRA, um dos conhecedores da reforma agrária na região do Bico do Papagaio, do sul do Pará e também de toda a região nordeste brasileira. Ele é o secretário de formação do Partido dos Trabalhadores e já foi vereador na capital do Tocantins, Palma, chefe de gabinete do prefeito Raul Filho, do PT de Palmas, e é hoje um dos colaboradores do nosso mandato, com muita satisfação. Um companheirão de luta que está nos ajudando muito. Ontem mesmo, companheiros deputados Rogério e a minha amiga Margarida Salomão, nós estávamos numa reunião dessa natureza com o candidato a prefeito de Araguatins, com vários professores do Instituto Federal de Educação lá de Araguatins, com professores da Universidade Federal do Tocantins, para falar sobre educação, um tema que a professora Margarida Salomão e o deputado Rogério Correia, que a base dele é a educação de Minas Gerais, já que ele é professor da rede pública estadual. Falamos sobre o programa de governo do companheiro Ronaldinho, candidato do PT de Araguatins, que fica no Bico do Papagaio, lá na ponta mesmo do estado, uma das belas cidades, com uma praia maravilhosa, que tem uma ponte que o Lula fez ligando a Transamazônica, ligando o norte do Tocantins ao sul do Pará. Portanto, ontem mesmo nós estávamos participando de outra live como essa. E estar ao lado dessas duas personalidades, né? Deputada Margarida Salomão é uma referência na Comissão de Educação, ela tem um trabalho brilhante e eu tenho um respeito muito grande por ela, pelo seu perfil, pela sua coragem, pela sua determinação, pelo seu preparo psicológico, ideológico e também científico, né? Política nem se fala, uma grande companheira. Da mesma forma, o Rogério Correia, que, para mim, é uma das grandes revelações da Câmara dos Deputados. Esses dias eu falei, Margarida, que o Rogério Correia, antes nós tínhamos um dos maiores oradores, o maior tribuno da Câmara dos Deputados pelo Partido dos Trabalhadores, que foi o Marcelo Deda, né? E agora nós temos 2 nomes para a gente discutir e disputar. Lá tem mais outros nomes, mas eu diria que Rogério Correia, que entrou agora, já vai entrar para disputar quem é o maior orador do Partido dos Trabalhadores, da nossa bancada lá na Câmara dos Deputados. Falar da conjuntura do Brasil, nós temos que começar pela
abertura daquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, em Brasília. Eu passei vergonha, companheiros. Esses dias estava aparecendo uma reunião dos trapalhões, não sei se vocês lembram, né? Um entrando debaixo da mesa, puxando o sapato do outro, e aquela brincadeira. Aquilo ali não era uma reunião de um presidente da República com o seu staff, com o seu ministério, né? Vários crimes foram cometidos ali, várias tramóias que estão sendo engendradas foram desmascaradas. Eu tenho certeza que o Rogério e a deputada Margarida também vão falar sobre isso, mas eu estou desde ontem engasgado com aquilo tudo, né? O presidente da República falar que está armando a população, não é para a população se defender na rua pela violência, pela falta da presença da segurança pública nos estados, nas grandes cidades, não. É para armar as pessoas para enfrentar os comunistas, como eles falam, né? Para enfrentar aqueles que querem tomar o poder, ou seja, para enfrentar aqueles que defendem a democracia. Portanto, aquilo para mim foi um dos grandes crimes que o Bolsonaro confessou ter cometido, estar cometendo. Eu acho que ele merece ser denunciado por esse crime de falar publicamente, confessar que está armando a população brasileira. Isso é gravíssimo. Enquanto o cidadão brasileiro está aí aguardando na fila para poder pegar o auxílio emergencial de R$600. Em Tocantins, são milhares de companheiros e companheiras, principalmente da agricultura familiar, os pescadores não estão recebendo, os mototaxistas, os taxistas, principalmente os trabalhadores rurais da agricultura familiar, não estão recebendo auxílio emergencial. É uma verdadeira tramóia esse negócio da Caixa Econômica Federal. Parece que ela fica aguardando uma ordem do presidente da República, aquele ministro da Economia, e fica enrolando um para o outro. As microempresas, companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento, as microempresas estão falindo. Eu falo porque eu moro em Araguaína, a maior cidade do norte do estado, ela é talvez o maior comércio do estado de Tocantins, é uma cidade que tem 6 grandes frigoríficos, é capital de exportação de carne e também uma cidade que tem um comércio pujante, muito forte, né? E também é uma capital universitária. Para vocês terem uma ideia, nós temos a Universidade Federal do Tocantins, o campus de Araguaína, que tem um curso de medicina, medicina veterinária, zootecnia, ou seja, é um campus com muitos cursos, uma cidade que tem uma universidade muito atualizada, a Universidade Federal do Tocantins. Da mesma forma, nós temos uma faculdade particular chamada Unitepac, e também tem curso de medicina, engenharia, veterinária, ou seja, Araguaína tem também a Unitins, que é a Universidade do Tocantins, e tem várias outras universidades, tem uma faculdade também de odontologia, Facite na cidade, e várias outras escolas que à distância, várias outras universidades. Portanto, uma cidade daquele tamanho. Nós estamos tendo na cidade um desemprego enorme, né? Com essa coronavírus principalmente. E agora, o prefeito da cidade fez um decreto de isolamento social, aguentou apenas 2 dias. O dia que o Bolsonaro foi na tribuna, aliás, utilizou o microfone lá do Palácio, que falou que aquilo não era uma pandemia, não era nada, era uma gripezinha ou só um resfriadinho que não era para ninguém ficar trancado dentro de casa. O prefeito da cidade de Araguaína utilizou a fala do Bolsonaro para poder flexibilizar o decreto, e hoje a Araguaína tem mais infectados do coronavírus do que todo o estado do Tocantins. Uma cidade de quase 200 mil habitantes está com mais de 1.000 pessoas contaminadas. E agora já começou o colapso na saúde, porque
o Estado de Tocantins tem uma das piores redes públicas do Estado. Tem 12 hospitais, mas todos desaparelhados e não estão preparados para a pandemia que chega. Eu quero concluir aqui a minha fala e deixar para o meu companheiro Rogério e a minha companheira Margarida Salomão falar mais da conjuntura política e, no fim, na outra fala, eu vou completar aquilo que eu acho interessante. E quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a presença de muita gente do Estado de Tocantins, vários dos nossos pré-candidatos estão conosco aqui nessa nossa reunião remota, falando com o deputado Rogério Correia, lá em Minas Gerais, e com a deputada Margarida Salomão, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais. É um prazer enorme estar falando com esses dois grandes deputados e estar também sendo mediado por esse companheiro valoroso, Hilton Faria, dirigente do Partido dos Trabalhadores, que conhece a política tocantinense como ninguém. Então, concluo minha primeira fala e passo a palavra para meu amigo Hilton Faria. Obrigado, deputado Célio Moura. Já fez uma primeira fala, depois vai ter outras, e agradecemos todos que estão participando. Também está sendo transmitido ao vivo no Facebook da deputada Margarida Salomão. Então, quem quiser assistir também pelo Facebook da deputada Margarida Salomão, estamos ao vivo. E, nesse momento, vou passar a palavra para a deputada Margarida Salomão, e quem quiser fazer perguntas, comentários, faça no Facebook e no YouTube, que nós vamos estar repassando daqui a pouco. Comente, inscreva-se, participe, a luta é nossa. Com vocês, deputada Margarida Salomão. Primeiro eu tenho que liberar meu microfone. Agora que já está liberado, eu posso dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Hilton, que nos anfitriona, que nos recebeu aqui tão bem. Estou aqui a convite desse grande deputado, um dos mais combativos da nossa bancada, que é o Célio Moura. Célio e o Rogério são calouros. Ambos entraram nessa legislatura, mas entraram com uma grande brilhantismo, com grande combatividade, fazendo a diferença na nossa bancada. E quero, inclusive, dizer que nós três que estamos aqui integramos um movimento que acabou sendo coroado de êxito no nosso partido, que é o movimento Fora Bolsonaro. Tá certo? Porque vocês sabem perfeitamente que, embora no PT todo mundo quisesse que acabasse o governo Bolsonaro, mas não tinha tido ainda, vamos dizer assim, a disposição, o atrevimento de falar, olha, gente, ou esse governo acaba, ou nós acabamos com esse governo, ou esse governo acaba com a gente. Porque, na verdade, é disso que se trata. Então, nós três aqui, além de sermos amigos, e eu tenho uma admiração muito grande, tanto pelo trabalho do Rogério, que eu já conhecia aqui em Minas, como uma grande liderança, muito ligado aos movimentos sociais, mas o Célio também, que é um mineiro migrado e que também veio dar muito gás, muita força, muito brilho para a nossa bancada. E eu quero, inclusive, fazer essa saudação, eu aqui do Juiz de Fora, o povo que faz a luta aí no bico do papagaio, que muita gente de Juiz de Fora foi para aí, na época da luta mais dura, essa da época que o Célio também foi fazer a defesa dos movimentos sociais e agrários. Quero lembrar do padre Dick, do padre Ricardo, que é uma pessoa, né? Vocês com certeza conheceram bem. Você conheceu padre ele? Maria, no Pará, padre Exatamente. Ricardo, mais amigo do Frei Henrique de Rosé. Ficamos juntos muito tempo, jogamos juntos, eu mais o Frei Henrique, em Rio Maria, no Pará. Isso, Rio Maria, exatamente. Eu quero lembrar de um companheiro, um amigo, que nós tivemos aqui em Juiz de Fora, que foi assassinado lá, o Daniel Pimenta. O Daniel saiu de Juiz de Fora para fazer a luta e foi assassinado. Advogado da Comissão Pastoral da Terra, foi exatamente. Assassinado numa praça lá em Marabá, comendo um x-salada, num pit dog, o pistoleiro chegou e fuzilou ele em Marabá. Ele era advogado da Comissão Pastoral naquela época. Exatamente. Seu amigo, né? Então, você vê que as nossas ligações são antigas.
elas precedem até a nossa luta da bancada, porque aquela época em que nós tínhamos um ascenso dos movimentos sociais no Brasil inteiro, na década de 80, né? Que nós finalmente chegamos ao governo, o PT chegou ao governo, no início do século XXI, por força de uma forte luta travada em tempos que a gente não tinha nem esperança de vitória, mas nós nunca deixamos de lutar. E é isso também que é importante no lance do Fora Bolsonaro. Quando nós começamos, nós nem pensamos que a gente ia conseguir tirar o Bolsonaro, mas nós sabemos que era necessário colocar essa bandeira com clareza para o povo brasileiro. E depois da pandemia, gente, pelo amor de Deus, deixar aquele homem governando o país ou desgovernando o país chega a ser até uma irresponsabilidade da nossa parte, porque ele apenas atrapalha. Nós trabalhamos, nós temos trabalhado muito na Câmara, temos votado, por exemplo, você mencionou agora mesmo, Sérgio, a ajuda de R$600, que eles queriam que fosse 200, nós arrancamos essa ajuda de R$600, que eles não conseguem pagar ou não querem pagar, porque depois que eu escutei aquela conversa ontem, eu estou convencida que eles não pagam porque não querem. Que, além de serem despreparados, desqualificados, você sabe o que eu percebi? Eu fui dormir até com a sensação ruim. É que eles são pessoas muito perversas, são pessoas sem coração. Você vê que eles passaram aquela reunião toda falando palavrões, desrespeitando as funções públicas do Brasil. Não foram capazes... Não, parece uma reunião de miliciano, parece que o Bolsonaro estava falando lá na milícia, lá daquele morro. Lá do no Rio das Pedras. No Rio das Pedras. Eles devem fazer uma reunião assim lá, devem fazer um churrascão lá, assim, todos falando cada coisa, uma coisa pior do que a outra, coisas horríveis. Você escutou ele falando, o Weintraub, que ele tem horror da expressão povos indígenas? Você vê que, além de tudo, é uma besta quadrada. Como é que esse homem pode ser professor de uma Universidade Federal? É a minha pergunta. Como é que esse homem chegou a ser professor de uma Universidade Federal? Porque é claro que são povos indígenas. Eles todos são cidadãos brasileiros. Isso que a besta não compreende. Todos têm, tudo é o mesmo povo. Não, não é o mesmo povo. Aliás, em vários países do mundo, você tem vários povos e a mesma cidadania. Eles são todos cidadãos brasileiros, mas são diversos povos, como tem diversos povos na Rússia, como há diversos povos na Espanha, tá certo? Então, pelo amor de Deus, os bascos são um povo diferente do povo espanhol. E isso é reconhecido. Todos são cidadãos espanhóis. Os Tapirapé, os Caiapó, eles são povos diferentes entre si, diferentes do povo, como nós, e que não somos indígenas, mas somos todos cidadãos brasileiros. E a besta não é capaz de reconhecer isso, gente. É o ministro da Educação. Esse é o ministro da Educação. Então, eu fiquei, sabe, Sérgio, profundamente impressionada com aquela reunião. Aquela reunião, para mim, independente de ela oferecer prova ou não para o que o Moro está denunciando, eu acho até que ela oferece. Mas eu não sou advogado, eu não vou entrar nesse mérito, tá certo? Eu nem receito, porque o Bolsonaro não é médico, mas ele receita. Prescreve, cloroquina e tal. Eu não sou igual a ele, não sou terraplanista, não receito e também não faço serviço de advogado, porque eu não sou advogado, tá certo? Fala aí, Sérgio. E a fala do ministro do Meio Ambiente? Aquela foi das mais extraordinárias. Vamos aproveitar esse negócio de pandemia para deixar passar a boiada de uma vez. A boiada. Passar tudo na baciada. Eu falei, eu não acredito que eu estou escutando isso, gente. Que isso? E mais aquela doida daquela Damares, que para mim foi uma das coisas mais atrozes. Falou o seguinte, nós vamos deixar continuar a nascer crianças em território quilombo. Hein? Para prender os caras. Mandato, não é um mandado, minha querida. Quer dizer, eu não entendi que era um mandato para
É muita ignorância. Mas a Damares, uma das coisas mais atrozes que ela falou, que me fez mais mal, ela disse o seguinte: como é que vão nascer essas crianças nos territórios quilombola, que elas vão nascer lá e adquirir aqueles valores? Gente, isso é um desrespeito. Para mim, ontem aquele governo acabou. Se não acabou, então nós estamos arrebentados. Nós estamos arrebentados. E aí o Rogério entrou, eu entrei também, interpelando o general Heleno. O general Heleno, ele tem que explicar que poderá haver graves consequências. Quais graves consequências? O que ele quer dizer com isso? Primeiro que é outra besta, porque não é o Supremo Tribunal que estava pedindo o celular. Ele, coitado, ele mistura tudo, não sabe o que é Ministério Público, o que é Supremo Tribunal, o que é, quem está acionando. É uma verdadeira coisa desesperada. O Sérgio falou que ele esperava que eu falasse sobre educação. Sérgio, vamos deixar para outra vez. Você sabe sobre o que nós temos que falar nesse momento? Deseducação. Falta de educação. Eu nunca vi uma coisa igual àquela, aquele homem falando toda sorte de palavrão, com a bandeira do Brasil atrás dele, desrespeitando expressamente a função que ele, sem honra nenhuma, desempenha. Nós aqui estamos falando como deputados. Eu não posso falar, mas eu sou muito amiga do Célio, muito amiga do Rogério. Agora eu vou conversar com eles como se eu estivesse tomando cerveja. Nós podemos até tomar cerveja, cachaça, lá o que for. Mas eu não posso, nesse momento, eu estou falando como deputada federal. E ele estava lá como presidente da República. Ele não merece ser o presidente da República, mas ele é o presidente da República. Então, ele tem que compreender a sua função e honrá-la. Então, num primeiro momento, eu vou deixar minha fala por aí e acho que, mais do que nunca, está claro que é preciso levar adiante esse processo de impeachment. É isso. É, joia. Muito obrigado, deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, dando sua contribuição nesse grande debate sobre a conjuntura nacional. Deputada falou agora para nós todos e pedimos que vocês que estão assistindo se inscrevam no canal de YouTube do deputado Célio Moura, se inscrevam também, sigam, né, o Facebook do deputado Célio Moura, mas também sigam o Facebook da deputada Margarida Salomão e do deputado Rogério Correia. Tá? Tem muita gente assistindo e muitos trabalhadores e trabalhadoras rurais, viu? Opa. Eles estão no assentamento, estão no acampamento, tá? Estão nas comunidades quilombola, estão nas áreas indígenas, tá? E estão prestando atenção nesse debate, muito interessados em tudo que está acontecendo. Eu vou passar a palavra, então, agora para o nosso combativo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, para falar dessa conjuntura nacional. Deputado Rogério, com você. Obrigado, Hilton. Grande abraço para você. Obrigado por estar organizando essa live. É uma satisfação estar aqui com Célio Moura, nosso grande deputado de Tocantins, mineiro do Alto Paranaíba. O Célio Moura é mineiro e torce para um time de segunda divisão, que é o Cruzeiro. A gente perdoa ele, porque eu já torço para um de primeira divisão aqui em Minas, que é o Galo. E a Margarida de Juiz de Fora deve torcer para o Botafogo, Fluminense, mano? Botafogo. A Estrela Solitária. É do time do Garrincha, tá vendo? O deputado, diz que o PT é o partido da Estrela Solitária, viu? Ah, é? Só que ela é vermelha. Vermelha. Então, é um prazer estar aqui, Célio. Obrigado por se organizar e nos convidar para essa live. Né? Margarida, nossa companheirona aqui de Minas Gerais, nossa deputada federal, que agora acabou de, mais uma vez, nos dar uma aula sobre o que são os povos, né? E o Weintraub, coitado, sendo ministro da Educação, não consegue distinguir entre povos, entre nação, país. É um ignorante, né, Margarida? Dá dó. Mas dó do povo brasileiro, porque como é que isso vira ministro da Educação? É um problema. Ô, Célio, depois nós temos que ir para o Jalapão, que você me convidou, e eu estou doido para conhecer essas belezas aí, viu? Infelizmente, nós vimos ontem o ministro do Meio Ambiente atentar mais uma vez contra o meio ambiente.
dizer que tem que aproveitar a pandemia enquanto ele está fora de foco para passar uma boiada em cima da mata, devastar mais ainda. Realmente, a Margarida tem razão. Ontem foi o fim do governo do ponto de vista do conhecimento público. Eu chamaria aquilo não de uma reunião de ministério. O ministério deve envolver os ministros, que têm responsabilidade social com suas pastas. Ali me pareceu mais de duas uma, ou as duas juntas. Uma reunião de malucos, que pode ser, então, um maluquério, ou uma reunião de fascistas, que pode ser um fascistério. Mas ministério, realmente, aquilo não foi. Eu fico imaginando se fosse um governo do presidente Lula ou da presidenta Dilma com os nossos ministros para debater, em plena pandemia, um assunto desta importância para o Brasil. Com certeza estaria lá o ministro Fernando Haddad, de Educação, propondo que, a partir da educação pública, nós enfrentássemos esse problema da pandemia, unificando a nossa juventude na solidariedade dos brasileiros e brasileiras para poder enfrentar esse coronavírus, utilizando, portanto, a educação como instrumento também de aprendizagem do povo no combate ao coronavírus. Nós teríamos lá, por exemplo, o ministro Padilha, para dizer como enfrentar o coronavírus do ponto de vista do isolamento social e das coisas do ponto de vista científico, e não receitando milagres que não são realidade. Imagina uma professora Nilma, né, que é também mineira, colocando as dificuldades dos negros e negras nesse período de pandemia, que mais sofrem, porque são parte do povo mais pobre no Brasil, das periferias, ou da Eleonora Menecuzzi, falando sobre as mulheres e a questão da pandemia, com certeza o Patrus Ananias, falando do ponto de vista das nossas questões sociais, como as pessoas adquirirem condições para se manter no isolamento social, ou nosso ministro Guilherme Cássio, que eu tive a honra de ser delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, enquanto ele era ministro, colocando as políticas públicas para enfrentar a pandemia na roça, no meio rural, entre os agricultores familiares, na reforma agrária. Seria completamente diferente uma reunião do Ministério do Lula. Ou ele ou a Dilma, que estariam, com certeza, coordenando como enfrentar o inimigo coronavírus e como unificar o povo brasileiro, inclusive os governadores que não fossem do PT, mas que deveriam estar unidos nisso. Com certeza seria esta reunião que nós teríamos, com absoluta certeza. Nós vimos outra coisa, né? Nós vimos aquela reunião de malucos e fascistas a querer armar as milícias, querer colocar o autoritarismo no lugar da democracia, aproveitando que as pessoas estão em casa, com generais ameaçando a democracia. Então, eu ontem fiquei pensando quanta diferença, hein, num governo ou no outro, e como que nós precisamos ficar livre deste governo. O impeachment que nós estamos falando não é só do Bolsonaro, é do governo Bolsonaro. Nós temos que retirar esse governo, voltar a convocar eleições para a presidência da República, para desfazer o golpe que foi dado, que retirou a Dilma sem crime de responsabilidade, sem crime nenhum, prendeu o Lula e, no segundo turno, ainda manipulou as eleições porque o Haddad ia ganhar do Bolsonaro, não fosse as manobras do Moro, que agora quer dar de santo. O Moro descobriu que o Bolsonaro não presta. Agora, Moro, sinceramente, o Moro que fez o Bolsonaro, inclusive, ao prender o Lula, e que, durante o segundo turno, colocou uma denúncia fraudada, comprada, uma delação mentirosa do Palocci para prejudicar o Haddad, enquanto a Polícia Federal, nas palavras do suplente senador do Flávio Bolsonaro, escondia as maracutaias e a corrupção da família Bolsonaro para debaixo dos panos para ganhar a eleição. Foi muita coisa suja que eles fizeram para chegar àquele ministério, para chegar a esse tipo de governo. É isso que o Brasil está vendo agora. O golpe foi um atentado contra a democracia e hoje ele é um atentado contra o povo brasileiro, que passa fome,
a crise econômica se agrava, a crise social se agrava e a crise política se agrava. É por isso que a gente não pode deixar de colocar na ordem do dia o fim do governo Bolsonaro, o impeachment. Agora que o PT assumiu, junto com os partidos de esquerda, isso passa a ser o centro da nossa tática. A gente aprovou muita coisa boa no Congresso Nacional, mas que não entra em execução porque o Bolsonaro não deixa. E ele vai fazer com que a pandemia se alastre, que isso vire uma carnificina, ele que gosta de rima, carnificina é que rima com as bobagens que ele fala. E essa carnificina que ele está fazendo tem um nome, genocídio. E este genocídio é crime contra a humanidade. Então, retirar o Bolsonaro e o seu governo passou a ser questão de vida ou morte, literalmente de vida ou morte. E para que o Brasil saia da crise econômica que vai ficar ainda mais aguda, não pode ser com ultraliberalismo, vai ter que ser com a presença do Estado, vai ter que ser reforçando o SUS, reforçando a educação pública, reforçando a infraestrutura brasileira na reconstrução do país. Isso não pode ser feito com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com Weintraub, com a maluca da Damares. Isso tem que ser feito com pessoas sérias. Eu acho que é isso que o Brasil está precisando. Então, estamos aí, mãos à obra, né? E a Margarida citou, nós estamos, Célio, e você podia, junto com a gente, assumir isso. Esse general Heleno, que ameaçou a democracia, dizendo que vai se criar uma instabilidade caso o telefone ou o vídeo, ou seja lá o que for, afligir os bolsonaros, isso pode causar instabilidade democrática. Esse general Heleno foi convocado, eu e a Margarida fizemos um requerimento convocando ele para explicar o que ele quis dizer com isso, ou melhor, para ele prestar conta dessa bobageira e dessa ameaça que fez lá no Congresso Nacional. Vamos ver se ele tem coragem de ir lá, se ele é valente, como ele fala. Aposto que vai fugir, vai correr para não ir. Mas, olha, isso não pode ficar assim. Então, nós estávamos conversando antes, o Célio, a Margarida, nós precisamos pedir o impeachment desse general Heleno. É o impeachment do autoritarismo. Quem está ameaçando a democracia não pode ser governante no Brasil. É isso aí, viu, Célio? Parabéns aí pela live, Margarida. Sempre na luta. Obrigado, deputado Rogério Correia. Nós estamos nesse debate transmitindo ao vivo pelo YouTube, deputado Célio Moura. Inscreva-se, toque no sininho, tá? Também pelo Facebook dos deputados Célio Moura, Margarida Salomão e Rogério Correia. Curta, compartilhe e siga os 3 deputados em seu Facebook, tá? Nós queremos lembrar, o Célio falou há pouco, né, sobre as famílias que não estão conseguindo receber o auxílio emergencial. São 41 milhões e meio em todo o Brasil. No Tocantins, são cerca de 300 mil pessoas sem o auxílio emergencial que foi negado. E em Palmas, a capital do estado do Tocantins, 60 mil pessoas de 300 mil habitantes. Então, é muita gente esperando receber o auxílio e o governo não dá respostas, né? Demora e nunca atende essas famílias. Queria também citar, né, dar os pêsames à família do professor Edivaldo Xerente, indígena de Tocantinha, marido da Binoca, que faleceu de acidente de trânsito ontem. Então, nós mandamos nossos pêsames a todos os indígenas xerentes, a toda a população de Tocantinha, pelo falecimento do professor Edivaldo Xerente. E eu quero dizer que eu também conheço o padre Ricardo Rezende, deputada Margarida. Eu era estagiário da CPT em 91, dia 2 de fevereiro de 91, o Expedito Ribeiro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria, foi assassinado. Eu estava em Conceição do Araguaia. E o padre Ricardo Rezende vinha do Rio de Janeiro de ônibus. E a gente foi esperar ele na estrada, na divisa, lá na ponte, para garantir a segurança dele, porque ele estava no ônibus e surgiu um boato que iam assassinar ele logo que ele passasse pela ponte. Então, o padre Ricardo é um grande lutador pela reforma agrária, comprometido sempre com os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. E, nesse momento, nós temos aqui conosco dezenas de pessoas
falando conosco aqui e mandando um grande abraço aos deputados. Temos a nossa companheira Ruth, assessora da FETAET, Josafá, chefe de gabinete do deputado Célio Moura, João Passos, pré-candidato a vereador do PT em Tocantinha, o Francisco, presidente do PT de Dianópolis, Miguel Lima, presidente do PT de Lavandeira, Rimê, vice-prefeito do PT em Arraias, Maria da Paz, do PT de Miranorte, Jeovar, pré-candidato a vereador do PT em Palmas, Carla Coelho, da União Nacional de Moradia Popular, né? Ana Augusta, da Executiva Estadual do PT, Edmundo, presidente do PT em Araguaína, Marcos Vinícius Mendonça, lá de Paraupebas, do Pará, meu colega de faculdade, né? Vera Lúcia Cacheta, de Araguaína, José Vendrúsculo, de Goiânia, a Gleide, de Augustinópolis, né? José de Arruda, presidente do PT de Tocantinópolis, Ronaldinho, pré-candidato a prefeito do PT em Araguatins, né? E Raquel Pinheiro, trabalhadora rural, pré-candidata a vereador do PT em Ponte Alta do Tocantins, e muitos outros companheiros e companheiras que nós vamos citando à medida que for acontecendo o debate. Eu passo a palavra novamente para o deputado federal Célio Moura para continuar o nosso debate sobre a conjuntura nacional. Célio, abra seu microfone. Hilton, pois não, deputado. Hilton, querido, deixa eu te falar uma coisa. Às 17 horas eu tenho que sair. Tá? Eu vou me despedir, vou ouvir agora o Sérgio, mas logo depois vou me despedir, que eu tenho outra reunião como essa a seguir, porque depois que veio esse negócio da pandemia, você trabalha sem parar. Não tem mais jeito, você está em casa. Você está em casa. Coloca ela para despedir aí no meu lugar, então. A senhora quer falar agora, deputada? Não, eu prefiro que o Célio fale e eu falo depois dele, tá bom? Então tá ótimo. E aí eu despeço já. Para não atrapalhar você. Fala, deputada Margarida, depois eu falo. Não, Sérgio, eu quero que você comente isso aí do que eu falei, porque você não falou muito sobre a reunião ontem do Ministério. O que você acha que você vai topar entrar conosco no impeachment? No impeachment do né? Do Heleno. Estou dentro, estou firme no processo. Pode falar, Sérgio. Deputada Margarida, de falar também um pouquinho naquela fala do ministro da Saúde, que a senhora, já lá na Câmara dos Deputados, eu já vi a senhora colocando ele no lugarzinho que ele deve ficar, vi o deputado Rogério também falando, mas aquela fala dele que, além de atingir os índios, disse que precisa botar na cadeia, para começar, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, que cidadão irresponsável. Como é que ele fala um negócio daquele? O ministro da Educação falar que é para prender, para começar com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem que ser imediatamente denunciado esse cidadão por essa fala, por essa acusação. Isso não é brincadeira, esse é o ministro da Educação de um país como o Brasil. O mundo inteiro viu aquela fala. E aí eu queria dizer da tristeza, deputada Margarida Salomão, meu grande deputado Rogério Correia. Eu cheguei na 56ª legislatura da Câmara dos Deputados com muito orgulho, foi uma votação muito difícil nossa no Estado, dado que nós somos um Estado eminentemente conservador, apesar que nós nunca perdemos, né, Hilton, uma eleição desde que o Lula foi candidato a presidente pela primeira vez. Ganhamos todas as eleições no Estado de Tocantins, ou seja, Tocantins votou, inclusive, em Haddad, né? Mas tem uma dificuldade por ser um Estado mais ativo ao agronegócio, e eu, quando cheguei nessa legislatura, saber que a gente ia encontrar um presidente da República que odeia índios, e eu sou do Estado que tem 8 etnias, que odeia trabalhadores rurais, que odeia quilombolas. O Estado de Tocantins é um Estado com muitos negros, né? Porque nós temos uma população de muita gente do Nordeste, do Norte do Brasil, né? Que predomina
sabe, a negritude, que eu tenho tantos amigos negros que eu tenho um respeito tão grande por eles, né? O presidente da República, né, falar daquela forma, e além do mais, deputada Margarida, deputado Rogério, aquela fala do ministro do Meio Ambiente, o Mauro Salles, quando ele disse que tinha que aproveitar aquele momento para poder ele fazer o que tem que ser feito, ou seja, fazer o jogo sujo. Ele falava da MP 910, porque tem um mês que nós estávamos discutindo, inclusive, a MP 910, naquela comissão mista do Senado. Eu, inclusive, o deputado Rogério Correia e o deputado João Daniel fizemos parte da... Quando o relator era o senador aqui do Tocantins, Irajá Abreu, né? Agora que nós estamos aí prestes a votar a MP 910, que virou o PL 2633, eu pergunto para os meus amigos deputados federais e para todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando nessa live, nessa sessão virtual, como é que vai ter moral o governo federal para poder apresentar esse projeto agora, o PL 3633, quando o ministro da Justiça mostrou que ele quer passar o rodo por cima. E aqui eu gostaria de dizer que se esse PL passar, nós que moramos na Amazônia, eu moro na Amazônia, eu sou morador da Amazônia, eu conheço o barulho de uma motosserra numa mata e o barulho de uma árvore quando cai no chão. É um barulho ensurdecedor que entristece qualquer cidadão nesse mundo. Eu, inclusive, numa hora eu quero gravar a derrubada de um jatubá no meio da Amazônia, o barulho que ele faz quando ele cai, que ele vem derrubando as outras árvores menores. Essa aprovação desse PL 3633 será, sem sombra de dúvida, o afloramento, a grilagem de terras. Já está acontecendo na Amazônia, só da edição da medida provisória 910, já derrubaram quase 3 vezes mais do que derrubaram no ano passado. Nós vamos ter a maior queimada do século esse ano, pelo número de derrubada, pela agressão ao meio ambiente, agredindo as reservas indígenas, os caiapós do Pará, suas terras são todas invadidas. E eles querem justamente titular as terras, porque aí vem o fazendeiro que quer plantar capim para engordar boi, e vem, cerca a passagem do pequeno trabalhador rural, e já que ele tem um título, ele vai e compra o título e agrega a terra do grande. Serão os latifúndios que vão predominar na Amazônia. E ainda a Amazônia, meus amigos, minhas amigas, ele sobrevive muito porque nós temos muitos assentamentos. E toda região que nós temos muito assentamento, a alimentação é mais barata, ela tem mais qualidade, tem menos agrotóxicos. As pessoas que moram com municípios que em vários assentamentos, o desemprego é menor, a violência é menor, a cidade é mais pacata, mais ordeira. Uma cidade que tem muitos assentamentos é uma cidade alegre. O povo é mais sadio, pode olhar que o local que tem muitos assentamentos, a saúde pública não é tão atacada porque as pessoas são mais saudáveis, alimentam-se melhor. E agora, essa medida provisória 3633, eu gostaria de aproveitar esse momento e chamar o companheiro Rogério Correia e a companheira Margarida Salomão, esses 2 brilhantes deputados, para que nós possamos incluir aquela fala daquele ministro, porque ele falou há um mês atrás, nós estávamos ainda discutindo o relatório da medida provisória 910, depois nós derrubamos ela em plenário e o governo encampou o relatório do deputado Zé Silva, de Solidariedade de Minas Gerais. Mas é muito ruim esse projeto e nós não podemos deixá-lo passar, porque nós moramos numa região que precisamos fortalecer a reforma agrária,
Tem muita gente no estado de Tocantins dependendo do pedaço de terra para plantar, para colher, para viver. A Amazônia é muito grande e os grandes fazendeiros latifundiários querem, sem sombra de dúvida, acabar com a agricultura familiar, acabar com os pequenos produtores rurais, porque nós sabemos muito bem que ainda não fizeram, porque o título ainda não saiu. E aí eu pergunto, querem fazer a regularização fundiária colocando o INCRA, do qual o meu amigo Hilton é funcionário há 23 anos, né? Tirando do INCRA toda a possibilidade de ação daquele órgão tão importante. O INCRA está sendo liquidado, colocaram um militar lá, um coronel do Exército, que entende de reforma agrária igual eu entendo de cloroquina. Ou seja, nós precisamos fortalecer o INCRA, o ICMBio, fortalecer os institutos de preservação da nossa querida Amazônia, do Brasil inteiro, uma vez que esse decreto, esse PL 3633 vai regularizar as terras de todo o Brasil. Portanto, eu espero que nós possamos juntar as forças, todos os companheiros e companheiras do PT do Tocantins, do Pará, do Maranhão, do Brasil inteiro que estão conosco. Vamos mandar mensagem para a bancada do seu estado. Aqui no Tocantins, nós temos a bancada mais conservadora do Congresso Nacional. 7 deputados nossos são do Centrão. Todos eles votaram a favor do fim da aposentadoria dos trabalhadores, pegaram 40 milhões de reais para poder votar o fim da aposentadoria do trabalhador rural, do professor, dos nossos idosos, que não têm condições mais de aposentar. O INSS não está funcionando em lugar nenhum, está parado. E agora os trabalhadores não têm aposentadoria e agora, quando vai requerer o auxílio emergencial, ele é negado. E nós estamos dizendo, o Tocantins é um estado que precisa resolver o problema dessas 300 mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que aguardam o auxílio emergencial. E nós temos no Tocantins o líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Eduardo Gomes. E ele até agora não fez nada para ajudar a melhorar essa situação, para que a Caixa Econômica Federal e outros bancos possam ser abertos para poder atender a todos aqueles que estão passando fome, muitos deles desempregados, alguns que o patrão deu para ele uma férias forçada e ele não sabe nem se vai voltar e se vai ter o seu emprego de volta. Portanto, essa é a nossa tarefa. E como deputado federal do estado de Tocantins, juntamente com esses 2 brilhantes deputados que me auxiliam, que me dão ajuda, que me dão rumo para que a gente possa caminhar, procurando fazer com que possamos aprovar leis que beneficiem a vida do nosso querido estado de Tocantins, da nossa região do Bico do Papagaio, que sofre tanto. A região do Bico do Papagaio é uma das regiões mais habitadas do Brasil, onde existe mais de 500 assentamentos da reforma agrária. Tem município lá que tem 16 povoados, e a pandemia do coronavírus chegou naquela região do Bico do Papagaio, uma região enorme, maior do que muitos países do mundo, e que não tem uma UTI sequer, a região do Bico do Papagaio. E a pandemia tomando conta de Marabá, que fica próximo ao Bico do Papagaio, e Imperatriz, que fica colado na divisa do Tocantins, onde morre dezenas e centenas de pessoas todos os dias. E nós aqui naquele meio. Araguaína com 1.100.000 contaminados. E o prefeito abriu a cidade, deixou ela totalmente aberta, e nós somos cortados pela Belém Brasília. Além do mais, o prefeito autorizou um concurso público no começo da pandemia, onde chegou-se lá 30 mil pessoas de fora, e chegou o coronavírus, que está afetando todos nós e entristece todo mundo, perdendo vários amigos, vários companheiros. E quero aproveitar
para me despedir aqui dessa fala, e solidarizar todos os amigos e amigas, as famílias do estado de Tocantins que estão sofrendo, com seus pais internados, muitas das vezes aguardando uma UTI, aguardando um respirador que não tem. O presidente da República não atende o Tocantins, não manda nada para lá, não chega respiradores no Tocantins. O governador do estado dormiu de botina, não correu atrás. Pelo contrário, nós éramos o estado com menor vigilância, com menos isolamento social do Brasil. E agora o governador está decretando fechamento total do estado, das cidades, 35 cidades. Teve lockdown, hoje parece-me que estão abrindo de novo, no momento que a pandemia chega a um número assustador. Nós vamos ter muita gente sofrendo no estado de Tocantins, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar com o Rogério Correia, a deputada Margarida Salomão, para que nós possamos dar um grito e dizer: salvem o estado do Tocantins, salvem o bico do papagaio, porque a pandemia, sabe, está matando a nossa população, está atacando os nossos índios, está atacando os trabalhadores rurais, ou seja, os pescadores, todos eles estão sendo atacados, os pequenos municípios estão, todos eles com dezenas e centenas de pessoas afetadas, sem assistência médica, sem médico, sem hospital, sem EPI para as pessoas que trabalham na saúde. Portanto, estou aqui concluindo com esse meu choro, esse meu clamor, esse meu grito de socorro para a saúde do estado de Tocantins e principalmente para a minha querida cidade de Araguaína, onde mora minha família e onde, sem sombra de dúvida, a gente grita de lá para ver se ecoa nas demais cidades do estado de Tocantins. Obrigado, deputado Célio Moura. Célio Moura, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, Diego! Fora Bolsonaro! Antes de passar a palavra à deputada Margarida, que já vai falar, que ela precisa sair, mas eu quero mostrar que eu estou lendo esse livro aqui. É do mineiro também, né? É a biografia do Sebastião Salgado, tá? Então, os mineiros estão dominando, viu? Tá? E eu queria passar, então, para a nossa deputada Margarida Salomão. Infelizmente, vai ter que sair daqui a pouquinho, né? Mas passo a palavra e depois o debate continua ainda com os deputados Célio Moura e Rogério Correia. Com você, deputada. Muito obrigada, Ailton. Eu queria dizer que esse grito de angústia do Célio ecoa pelo Brasil. Eu sou solidária, porque o Brasil profundo e Tocantins é um estado novo, na verdade, é um estado que tem instituições recentes, ele é uma demarcação recente no mapa do Brasil. Certamente, as condições de acesso aos bens devem ser condições muito mais complicadas, por exemplo, que no estado de Minas Gerais. Então, eu quero dizer a você que eu sou solidária a essa luta que você está travando. Acho que devemos travá-la no Congresso Nacional, quer dizer, qual é a situação do bico do papagaio, qual é a situação do interior do Tocantins. Eu acho que isso tem que ser dito de forma nítida, clara, como você está dizendo aqui, com paixão, com dor, porque as pessoas estão à míngua dos cuidados que elas têm direito como cidadãos brasileiros. Isso é um ponto. O outro ponto, antes de eu me despedir, é o projeto de lei 2633. O projeto de lei 2633 é o relatório do deputado Zé da Silva, que é aqui de Minas Gerais. O relatório dele era melhor do que a medida provisória 910. Vamos reconhecer isso. E é por isso que ele ainda não foi a voto. Porque a medida provisória 910 falava da regularização de propriedades com 10 módulos. Tá certo? E ele propôs 6 módulos. Tá? E há um movimento para que sejam 4 módulos. Eu, na verdade, estou convencida, pelas razões que o Célio deu, que isso não pode ser votado nesse momento. Primeiro, nós estamos no pico da pandemia,
A nossa prioridade tem que ser política sanitária. Nesse momento, não se trata de regularizar a posse da terra. Vamos admitir que haja assentados, que haja pessoas que legitimamente trabalham e que precisam de ter a sua situação resolvida, mas já há uma legislação para isso, que foi votada em 2017. Não há nenhuma razão agora para votar esse PL. Esse PL tem mais um problema, porque vocês sabem disso, você é do INCRA, o Célio tem uma luta muito grande nisso, o Rogério foi delegado de desenvolvimento agrário. As terras agricultáveis brasileiras são mais do que suficientes para nós sermos hoje, como somos, a maior potência agrária do mundo. Nós somos o maior produtor de alimentos do mundo hoje. E nós vivemos disso, de vender comida para a China, de vender comida para a Arábia Saudita, de vender comida, porque quem paga a conta do Brasil é o agronegócio. Mas já há área agricultável suficiente, até por causa da evolução tecnológica. O que os chineses, nesse momento, estão desenvolvendo? Carne a partir de célula-tronco. Aí você vai pedir uma picanha, mas essa picanha não vem de boi nenhum, não. Vem do laboratório. Tá certo? Você quer uma fraldinha? Não vai precisar de boi. Então, isso que nós estamos fazendo, de derrubar os jatobás para plantar capim, quem vai comer esse capim é quem derrubou o jatobá. Porque isso é muita burrice. Você desconheceu o que está acontecendo no mundo. É burrice e ganância. Mas é uma ganância burra. As pessoas não estão entendendo que esses países que, na verdade, não têm condições como as nossas de produzir alimentos, eles estão evoluindo tecnologicamente dessa forma. Então, isso que é um crime ambiental e é uma estupidez do ponto de vista econômico, porque não tem futuro. Então, eu acho, Célio, e aqui me despeço de você, do Rogério, do Wilton, que, nesse momento, a nossa prioridade não é o PL 2633. A nossa prioridade é fora Bolsonaro. É o impeachment do Bolsonaro. É disso que nós temos que tratar obsessivamente. A hora que a gente acordar, a gente pensa, como é que está o impeachment? E a hora que a gente for dormir, eu espero que ele tenha andado um pouco, o impeachment. Tá certo? Disso é que se trata, por fim, a esse governo. Porque não adianta, você barra essa medida, vai vir outra porcaria. Então, não adianta. Nós temos que tirar essa gente, colocar pessoas qualificadas, como o Rogério mencionou agora mesmo, comprometidas com o povo brasileiro, comprometidas com a saúde, para não deixar o nosso povo morrer, amigo de cuidados, amigo de condições econômicas mínimas, essa mínima renda emergencial que nós votamos e que, por crueldade, o Guedes cria toda sorte de dificuldade para a gente pagar. Então, olha, uma ótima tarde para vocês, uma honra para mim, uma alegria ter participado desse debate, que eu já vou engatar no outro debate. Muito obrigada. Povo de Tocantins, um grande abraço dessa mineira que gosta de vocês, que gosta muito do deputado Célio Moura, quem eu admiro e que eu também entendo que é uma referência de luta nesse nosso congresso, querido amigo Rogério Correia, e nós juntos vamos agora, como primeira coisa, tirar o Heleno, porque uma pessoa feita Heleno não pode, não merece, é uma vergonha ele continuar a ser ministro na República do Brasil. Então, um grande abraço para todos vocês e me desculpem. Tchau. Obrigado, amigo. Tudo bem, Margarida. Tchau. Grande abraço, Margarida. Grande abraço a vocês também. Abraço aí no povo nosso Juiz de Fora. Vou dar um abraço. Tchau. Margarida, Obrigado. o impeachment do general Heleno é o impeachment nas ameaças autoritárias. Isso, exatamente. Isso. Viva a democracia! Viva! Claro. Fora Bolsonaro. Deputada Margarida Salomão, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço a todos de Juiz de Fora, de todo o sul de Minas, a toda a sua assessoria. Muito obrigado.
Eu queria agradecer algumas pessoas que estão assistindo desde o começo. Antônio Edes, pré-candidato a vereador do PT em Palmas. Roberto Volney, diretamente da Suíça, está assistindo a gente também. E dizer a todos que inscrevam-se no Facebook do deputado Célio Moura, do deputado Rogério Corrêa, da deputada Margarida Salomão e também no YouTube, deputado Célio Moura. Com vocês, agora, deputado Rogério Corrêa. Manda bala, deputado. Vamos lá, Hilton. Para a gente ir terminando também, mais uma vez agradecer o Célio Moura, a Margarida, parabenizar o Célio Moura pela iniciativa de fazermos essa live no sábado à tarde. E enquanto a gente faz a live, eu vou acompanhando também as mensagens que vêm aqui no Facebook. A maioria é fora Bolsonaro para lá, fora Bolsonaro para cá, mostrando que ninguém aguenta o Bolsonaro. De vez em quando aparece um bolsominion. Eles estão tão desesperados que eles agora aparecem pouco. Os robôs deles estão desorientados. Depois da reunião de ontem, eles não sabem mais o que fazer, porque ficou tão claro que eles não têm ministério e não têm governo, e que não têm soluções para o povo brasileiro. E uma pessoa me perguntou aqui, mas não é gastar muito tempo ficar falando em fora Bolsonaro, ao invés de fazer outras proposições? E aí eu vou resgatar o que nós falamos. Nós fizemos várias proposições. Uma delas são R$ 600 por pessoa, dando R$ 1.200 para a família. O que o Bolsonaro fez? Ele boicota o pagamento. Milhões não receberam a primeira parcela e a segunda está atrasada. E ele atrasa o processo para querer forçar as pessoas a sair de casa e se contagiar com o vírus, que ele acha que quanto mais gente for contagiada, ele acha que mais rápido a economia irá recuperar, o que nada de científico tem. A única coisa certa é que vai morrer muito mais gente. Então, o Bolsonaro boicota as medidas de contenção social e de combate ao coronavírus. Até hoje, Célio Moura, ele não pagou os estados e os municípios o dinheiro que nós aprovamos no Congresso Nacional. E o dinheiro para os microempresários, pequenos empresários, para garantir o emprego dos trabalhadores, também não aparece, mas ficou claro ontem por quê. O ministro Paulo Guedes dizendo que o recurso que eles estão disponibilizando é para os grandes, para as grandes empresas, porque aí eles vão ganhar dinheiro, e com as pequenas eles só perdem o dinheiro. Está entendido agora por que o dinheiro não chega às micro e pequenas empresas e só chega para as grandes. Porque, mesmo num momento como esse, eles só pensam em ganhar dinheiro para o lucro dos capitalistas e os grandes capitalistas brasileiros. Então, esse governo não pode continuar, porque, se ele continuar, é sinal de morte, é sinal de genocídio. Se ele continuar, é sinal de que a economia não vai se recuperar e sim concentrar renda na mão ainda mais dos mais ricos. Por isso é que o fora Bolsonaro não é algo que a gente queira, ele é uma necessidade do Brasil. É isso que as pessoas precisam entender. E esse general Heleno, que está ameaçando a democracia, precisa de tomar um chega para lá bem dado dos setores democráticos. Nós convocamos ele para ele ir na Câmara. Ele vai fugir, Célio Moura. Ele vai fugir, é um fujão. Ele está de pijama ainda, pijama de 1964. Ele vai fugir. Vai fugir mesmo. Fugindo ou não, nós vamos pedir o impeachment dele. Porque nós precisamos dizer, não tem moleza para repetir ditadura, repetir tortura e repetir AI-5. Isso é insustentável no Brasil e as forças democráticas têm que estar atentas a isso. Então, acho que a partir dessa semana lá na Câmara Federal, nós vamos reforçar esses movimentos que nós viemos fazendo. São movimentos que nós fazemos pelo Brasil, pelo povo brasileiro. E a reunião do ministério deles, ou do fascistério, mostrou que eles não estão nem aí para o Brasil. Nenhuma palavra povo brasileiro, nenhuma palavra a favor da saúde do povo brasileiro foi dita lá. Foram só ofensas, perseguições e palavrões. Esse governo Bolsonaro é um desastre, sério. Nós vamos dar um fim nele. Vamos unir o povo brasileiro e dar um fim nesse governo. Aliás, para terminar minha participação aqui com você,
Essa semana a gente viu uma pesquisa da XP. XP é um instituto aí dos magnatas, dos muito ricos. Pesquisa deles. Bolsonaro tem 50% de ruim e péssimo. Cada 2 brasileiros, um acha ele ruim ou péssimo. E só tem 25% de bom ou ótimo. Ou seja, é um governo em decadência. E é um governo que agora nós precisamos de tirar a bem do Brasil e do povo brasileiro. Nós precisamos passar uma borracha no golpe que deram contra a Dilma, contra o Lula, contra o Haddad, e renovar o pacto democrático através de novas eleições presidenciais no Brasil. Essa é a tarefa do povo brasileiro. Muito obrigado, viu, Rogério? Olha, o convite a vir para o Jalapão, chamar a patroa, a carta, os meninos. Você não pode vir com aquela camisa do Atlético, aí você não entra, não, tá? Muito obrigado. Como a camisa do Vila Nova de Goiás para ele, que é vermelho, né? Vermelho é bom. A do nosso Vila Nova aqui, do Bonfim, a Vila Nova aqui, nosso Nova Lima, também é vermelho. O Vila é do coração em Goiás, né? É vermelho. Muito obrigado, deputado Rogério Correia. Aqui no estado nós estamos com uma grande audiência, tanto no Facebook como no YouTube. Temos a nossa companheira Maria de Jesus, pré-candidata a vereador do PT de Araguaína. Temos um mineiro, José Benjamin, de Cataguases. Ele, pelo jeito, é da direção do sindicato, né, de Minas. Cataguases é perto lá da Margarida, de Juiz de Fora, a Zona da Mata, e também perto da minha terra, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas minha família é de São João do Manhuaçu, então Cataguases é lá da Zona da Mata. Ótimo. Também temos aqui o professor Nilcinho, de Paraná, Estânio, do IFTO de Dianópolis, Ulisses Parente, Aldenir Moura, de Barra do Ouro, Álvaro de Ângeles, Maria de Fátima Dourado, do Movimento de Direitos Humanos, Dr. Silvano Rezende, de Colinas, Ana Lúcia Silva, Joernilda, de Pedro Afonso, Osiel, do PT Tocantinha, Gerry Adriano, do PT Gurupi, Valdenor, de Piraquê, Fabiana Pacheco e Helenara, minha colega de faculdade, que mora lá em Florianópolis e está assistindo a gente agora. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o deputado Célio Moura, para as suas considerações finais. E com você, Célio. Pois é, Hilton, agradecer a você pela organização desta reunião, pela força que você teve para procurar o Rogério Correia e a Margarida Salomão, que são meus amigos, mas que nós sabemos que existem dificuldades. Nós estamos ainda engateando nas reuniões remotas, né? Mas já fizemos várias, e você dirigindo ainda mais, você está virando cobra nesse assunto, e nós precisamos expandir isso, né? Nós temos vários pré-candidatos a prefeito conosco. Quero mandar um abraço a todos eles, o Ronaldinho, nosso companheiro, próximo prefeito lá de Araguatins, né? Nós temos também a presença aí do Rimê, nosso vice-prefeito de Arraia, dizer que nós vamos contribuir com o curso de educação no campo, lá aí do campus da UFT, aí de nossa querida Arraias. Nós já estamos contribuindo lá em Tocantinópolis, no curso de educação do campo, e quero aqui aproveitar esse momento para mandar um abraço a todos os companheiros e companheiras que estão participando da sexta jornada universitária da reforma agrária, do curso do Pronera de educação no campo, lá em Tocantinópolis, no campus da UFT de Tocantinópolis. Mandar um abraço para todos os professores do Estado, para todos os trabalhadores rurais, para toda a militância do nosso Partido dos Trabalhadores. Quero aqui cumprimentar todos os pré-candidatos a vereadores, os nossos pré-candidatos a prefeitos e prefeitas, e parabenizar você, meu amigo Hilton, você, o Josafá, o Antônio Edes, ao meu amigo Edmundo, a Ana, ao nosso querido doutor Leador, nosso próximo prefeito de Araguaína, nosso pré-candidato, esse companheiro de grande força política, preparadíssimo para dirigir o destino de Araguaína. Mandar um abraço lá também para o nosso pré-candidato a prefeito lá de Gurupi, companheiro Sávio Barbalho, advogado
também um homem que conhece da luta do campo, como poucos no Tocantins. Mandar um abraço para toda a militância do PT de Palmas, né? Ao companheiro lá de Dianópolis, meu amigo Francisco, que é lá da Justiça do Trabalho, presidente do PT de Dianópolis, que pegou coronavírus no início da pandemia, mas que se recuperou e que está conosco aí. Dizer para ele que o seu trabalho brilhante na Justiça do Trabalho é reconhecido e agora, como presidente do nosso partido, vai garantir a reeleição novamente, já que já foi prefeito 2 vezes, do nosso companheiro José Salomão. Mandar um abraço também para o nosso companheiro lá de Lavandeira, esse companheiro funcionário da Universidade Federal do Tocantins, nosso companheiro Miguel. Mandar um abraço para todos os professores que estão conosco, para a juventude, para os quilombolas do Cocalinho, para os índios Carajás, Craô, Canelas, os nossos índios lá de Tocantinópolis, os Apinagés, né? Os nossos índios avacanoeiros também, que estão lá na Ilha do Bananal. Mandar um abraço para todas e todas as pessoas que residem no Tocantins e no Brasil, que estão conosco nessa live. Agradecer a todos. Muito obrigado por esse espaço e, se Deus quiser, estaremos novamente daqui a um dia fazendo novas lives. E não esqueça de aí clicar as nossas redes sociais, o Rio tem falado toda hora, para a gente divulgar tudo que sai aqui na Câmara dos Deputados, apresentar projetos para a gente, ideias, fazer críticas, que nós também vivemos de críticas, né? E dizer que eu sou o único deputado de oposição do Estado do Tocantins, o único deputado que votou contra o congelamento de salários, principalmente dos professores, né? Aquele deputado que lutou para que a reforma da Previdência não afetasse tanto os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente os nossos rurais. Portanto, uma boa tarde a todos, fiquem todos com Deus e parabéns, meu amigo Hilton. Isso é mais um curso de formação política. Saio daqui melhor do que entrei. Muito obrigado. Obrigado, deputado Célio Moura, né, deputado Rogério Correia. Nós estamos aqui com audiência muito grande aqui no estado do Tocantins, de norte a sul e de leste a oeste. Nós temos agora também Rogério Santos, ex-vice-prefeito do PT de Buriti, Valdeide, do PT de Axixá, Eusiane Fernandes, João Batista, presidente do PT de Tabocão, Jorlândia, pré-candidata a vereadora de Riachinho, né? Então, vocês estão falando com o Tocantins todo e trabalhadores da roça, da cidade, de todas as organizações populares, estão todos aqui. Com você, deputado Rogério Correia. Obrigado, Hilton. Olha, apenas para despedir, pessoal, parabéns aí, viu, Célio, mais uma vez. Célio Moura é um companheirão, amigo mesmo que a gente tem na Câmara Federal, com saudade da gente bater um papo, tomar uma cachaçinha depois do expediente, né, Célio Moura, para poder fazer a avaliação do dia, dos trabalhos nossos na Câmara. Você é um guerreiro que a gente tem lá, amigo mesmo. E parabenizá-lo pelo trabalho que faz em Tocantins. Essa audiência que temos aí em Tocantins e aqui também no Facebook, estamos tendo uma grande audiência, é fruto desse trabalho que você tem, de organização também do Partido dos Trabalhadores. Lembro de você me falando lá na Câmara que estava organizando a eleição do diretório estadual, que ia fazer uma grande chapa de aliança aí do PT, de costurar todos os apoios em todo Tocantins. Então, a live que você faz e o sucesso dela é referente a esse trabalho de organização e de formação política que vocês fazem no PT Tocantins. Então, nós estamos juntos, viu? Lembrando aí que nós vamos ficar muito firmes nesse nosso movimento para poder, nesse tempo de pandemia, socorrer o nosso povo, colocar um programa claro para a recuperação econômica e social do Brasil, que nós vamos precisar, e que isso só pode ser feito sem Bolsonaro. Então, fora Bolsonaro e seu governo. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o Célio Moura. Você, como deputado, Rogério, ajudar a gente na 2633, você que faz parte da comissão, fez parte da comissão especial, um homem que conhece da terra,
um homem que conhece o que é a vida do trabalhador rural, para que nós possamos evitar a aprovação desse PL 2633. E dizer que foi você, a Margarida Salomão, e nós que começamos o embrião do Fora Bolsonaro, né? É verdade. E quantas reuniões nós fizemos de manhã, né, lá em Brasília, você me dando carona lá do apartamento do Zaratino, para a gente ir para a Câmara, participando e discutindo o Fora Bolsonaro. Parabéns, companheiro, e você colocou muito bem. Só iremos tirar Bolsonaro da presidência da República se nós aumentarmos um movimento contra o seu governo fora Bolsonaro, como nós fizemos do Lula livre. Você lembra muito bem. Se nós não tivéssemos uma campanha do Lula livre, ele ainda estava hoje lá em Curitiba ou lá em Tremembé, né? E aí, eu sei muito bem que você participou todo o tempo. Você, Rogério, é o nosso maior orador da Câmara dos Deputados. Você é um orador nato. Você está substituindo Marcelo Deda, que foi reconhecido o maior orador do Partido dos Trabalhadores de toda a sua história do Congresso Nacional. E você está sendo o meu indicado para substituí-lo. Eu vou começar a fazer a campanha para elegê-lo o maior orador da Câmara dos Deputados. Viu? Obrigado. Bondade sua, Célio. Fora Bolsonaro. Um grande abraço. Abraço, Hilton. Até mais. Até mais. Opa, ficou mudo aqui. Perdão, gente. Eu estava dizendo, agradecendo o deputado Rogério Corrêa, a deputada Margarida Salomão, e dando um grande abraço ao nosso companheiro deputado Célio Moro, do PT do Tocantins, dizendo que nós estamos numa campanha para retirar Bolsonaro, retirar Mourão, retirar o seu governo. Precisamos de uma nova política, uma política que defenda o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? E por isso lutaremos. Um abraço, Célio. Boa tarde a você.